sol nascendo no teu peito. Cada passo teu faz o mundo ver que amor é força, que amor é jeito. Respira fundo, deixa entrar a luz que sempre... Oi, oi, oi! Bem-vindos a mais um episódio do Mudando de Assunto Pod. Comigo, Suzela Lisboa, E e com comigo, ela, Amanda Santos. Bem-vindos! a Mandita, só para pegar o gancho da conversa do episódio da semana passada, que a gente estava falando da mudança com as crianças, Sim. né? Hoje, depois de 3 anos que você tá aqui, Quase 3. Mês que vem a gente quando esse episódio for ao ar, vão ter 3 anos. nossa, é Lá. verdade, provavelmente a gente já vai estar completando 3 anos. Então me diga, depois de 3 anos, a adaptação dessas crianças, como que tá, como esses espanhóizinhos aí, né, já são espanhóizinhos. Sim, sim, eu acho que a Então gente já falou, né, tem outros episódios sobre o tempo de vida deles, né, o Bento já tem mais tempo aqui do que no Brasil, e eles sabem, né, dessa diferença. O Bentinho fala: "Eu tenho 3 anos de Madrid, 2 de Brasil". Eh, amiga, esses dias aconteceu um evento, eu proporcionei um evento aqui, e eu fiquei muito mexida com esse evento que eu acabei fazendo, porque 3 anos atrás, eu jamais imaginaria estar onde eu estou, como eu estou, da forma que eu estou. Com os meninos, eu acho que espera, talvez antes de seguir, me conta aí, atualiza pra gente, como você está, onde você está e qual é esse momento aí, só pra gente entender essa reflexão. ah, eu cheguei sozinha, e eu não imagi a gente sabe, em relação a gente já mudando de assunto, né, mudando de assunto A gente já pode. sabia. Eh A gente demora uma vida para construir muitas coisas, para construir amizades, para construir vínculos, para construir família, e não tô falando de família de sangue, mas da família de sangue também a gente demora. E eu cheguei sozinha, sozinha, né, cheguei com o amor da minha vida e com os meus 2 filhos, então assim, era eu e eles. Mas eu não tinha essa ambição de que eu construiria amizades, de que eu teria rede de apoio. Eu não tinha essa ambição, eu nem sequer imaginava. Tem muita gente que vem com essa ânsia: "Como que eu vou me virar? Como que eu vou fazer? Co". Eu tinha zero expectativa em relação a isso. E que por um lado foi muito bom, porque eu acabei não me frustrando, por mais que a gente se frustre com muitas coisas. Mas eu vim sem expectativa nenhuma em relação a isso. Eu vim com o meu foco de cuidar das crianças, do emocional das crianças, para que eles se adaptassem bem, para que a nossa família estivesse feliz, porque vivemos muito tempo longe, então eu estava focada nisso, sabe. E aí hoje, eu tenho amigas que eu chamo de irmãs, que são minhas irmãs, que são a minha família aqui, são minha rede de apoio, meus filhos dormem na casa delas, os filhos delas dormem na minha casa, a gente se vê praticamente todo final de semana, então assim, eu tinha zero pretensão de ter isso, e eu tenho. Tenho o Instagram, que eu tenho ali como uma ferramenta de trabalho, zero expectativa em relação a isso também. Hoje eu consigo fazer um trabalho muito legal, que vai muito além de qualquer coisa, que é de conexões de mulheres. Então eu consigo conectar mulheres entre si, elas chegam, a maioria delas, através do meu Instagram, e hoje a gente já tem um grupo tão legal que elas encontram pessoas na rua que falam português e estão aqui há não sei, "Vem para o grupo da Amanda", já colocam Ah, no que grupo, a legal. gente já marca um café, já marca alguma coisa, sabe. E esse evento que eu tô te falando foi o primeiro evento que eu consegui fazer à noite. Então, assim, a gente foi para um karaokê, foi super legal, assim, e eu me vi ali, e o lugar que eu escolhi para fazer esse karaokê era embaixo da casa que eu morei quando eu cheguei. Então, assim, a hora que eu cheguei lá, eu fiquei extremamente arrepiada. Eu falei isso para as meninas, me emocionei falando isso Que para elas. delícia. Porque é isso, eu não tinha essa pretensão, eu jamais imaginei fazer esse trabalho bonito, esse trabalho tão gostoso, sabe. E, assim, muito orgulhosa, muito orgulhosa. E aí, eu trago a cereja do bolo, como diz a minha psicóloga, que é algo trabalhado com ela. Ela: "Amanda", né, outro dia ela virou pra mim falando assim: "Depois de tudo isso que você tá me falando, você acha que você não é capaz de alguma coisa?"
E aí eu olho pra ela assim, eu falei: "Você tá me provocando". Porque é isso, a gente pode tudo, amiga. A gente consegue tudo. Não é fácil, é difícil e tal, mas muito orgulhosa, assim, de tudo que eu venho construindo e em relação a mim, a Amanda, e em relação à minha família, sabe, a todo esse processo aí que a gente vem construindo. Aí agora eu quero que você me fale de você Não, mas também. você ia falar dos meninos. Ah, você quer que eu já fale dos meninos, mas depois eu vou querer que você me conte. Tá. Diferente do que eu imaginava pra mim, de almejar coisas em relação pra mim, que eu não almejei, para os meninos a gente almeja. Então para os meninos eu queria que, né, eles estivessem falando espanhol, que eles estivessem adaptados, que eles tivessem amigos. O assunto amigos em relação a eles, pra mim era muito importante, diferente do pra mim. Pra mim eu acho que eu seria sabe, tudo bem se eu não tiver amigos. Eu acho que eu me colocava nessa posição, diferente deles. Não, deles terem amigos, era sonho, sabe, eles terem amigos, eles estarem adaptados, eles serem respeitados e blá, blá, blá. E hoje eu vejo que sim, eles têm amigos, eles são respeitados, eles foram muito bem acolhidos, tanto o Bento quanto o Antônio, na turma. Então, assim, os amigos do Bento gostam muito dele, os amigos do Antônio gostam muito dele. O Antônio é convidado para ir na casa dos amigos, a gente já trouxe amiguinhos em casa também. As mães, todas as vezes que vêm falar, falam com muito carinho dele, dos dois, porque as crianças falam com muito respeito dos meus filhos. Outro dia a gente estava tendo uma conversa super legal. A gente falando sobre ser brasileiro, sobre a gente ter orgulho de ser brasileiro, o fato de sermos para sempre imigrantes onde estamos. E aí o Antônio virou pra mim e falou assim: "Mamãe", aquela cara dele linda, "Mamãe, você sabia que tem amigos que não sabem que eu não sou daqui?" Eu falei: "Sério? Por quê?" Ele: "Por causa do meu idioma, por causa do meu por causa do meu acento", por causa do sotaque, né, "Por causa do meu acento. O meu acento é perfeito, mamãe. O meu espanhol é perfeito." Eu falei: "Nossa", já aqui, ó, eu já explodi, né. E aí eu coloco eles lá em cima mesmo, eu falei: "Isso aí", e pior que, gente, não é porque é meu filho não, mas ele fala Ai, a sério. gente tem orgulho, né. Eu Ah, adoro demais, sotaque lógico, o menino carioca. veio pra cá falando português e aprendeu tudo na raça, sabe. Eh, e aí eu já pego o gancho, né, eu falei: "Mas você sabe que você é brasileiro?" Ele falou: "Sim, mamãe." E aí quando eles me perguntam, se eles me perguntam, eu falo que eu sou brasileño, que eu não sou daqui, mas que hoje eu vivo aqui. E aí, mamãe, eles já fizeram assim, ó: "Ah, você não é daqui?" Porque o meu sotaque, mamãe, eu falei: "Isso aí, filho, arrasa." E aí o Bento a mesma coisa, ele fala: "Nossa, porque não sei o quê, que nã-nã-nã." E aí eu venho contar isso, né, que é lindo ver eles falando espanhol, que blá, blá, blá. Mas aí eu tenho 2 pontos. O Bento, às vezes mas isso desde o Brasil, né, ele veio com 2 anos, mas a gente já tinha esse olhar nele. Por mais que com 2 anos ele falasse, né, ele não falava, assim, tão claramente como ele fala hoje. Os meus 2, eles têm uma dicção muito boa, né, então desde, né, quando eles começaram realmente falar ali, né, com 2, 3 anos ali, a dicção é muito boa. E aí, com 2 anos, o Bento ainda não tinha uma dicção tal, mas a gente já percebia, isso é dele, ele pensa mais rápido do que ele consegue falar. Então, às vezes, até hoje, com 5 anos, ele quer falar alguma coisa, mas a cabeça dele tá pensando 1000 coisas na frente e ele não consegue, às vezes, se expressar. E aí ele entra numa crise existencial, que aí ele fala assim: ninguém me entende, nem em português, nem em espanhol." E aí acendeu um alerta pra gente. Na escola isso também acontece. E aí a gente tenta acalmar ele, a gente tenta conversar com ele, mas isso, provavelmente, é algo de uma criança com bilinguismo, porque ele tem que pensar em 2 línguas, ele fala em 2 línguas, ele age em 2 línguas, então é algo que eu e o Daniel, a gente precisa ter um cuidado ali, a gente já tá super atento, já tá vendo até questão de profissionais, né, pra de que maneira podemos ajudá-lo a entender isso melhor, porque ele é pequeno ainda, ele só tem 5 e 3 anos aqui, aí
na escola só fala espanhol, em casa só fala português, né, tem essa coisa. Isso do Bento. E aí do Antônio, a gente teve uma situação também super recente que ele toca violin, pra quem me segue já deve ter visto o vídeo e A tal. fofura. Ele faz aula de violin e ele teve uma apresentação essa semana. E foi assim, é aquele momento, assim, que tem que ser gravado. Ele já sabia de cor a música que ele ia tocar, então a professora trabalhou isso com ele, e aí no dia da apresentação a professora tirou aquele negócio que coloca a partitura. Então nesse momento, amiga, foi cena de filme. No momen Porque todas as outras crianças fizeram e ok, é o que se espera. Aí aquele momento que a professora tira o negócio da partitura, todos os pais olharam assim pra mim e para o Daniel, tipo: "Hã? Tipo, como assim?" E eu e o Daniel, assim, porque a gente já sabia, porque ele já vinha a gente vem ensaiando em casa há muito tempo, então ele já sabia de cor e tal. A professora também falou que ele já sabia de cor, então ele estava pronto pra fazer sem a partitura. E ele fez sem a partitura e foi, assim, lindo. Óbvio, com errinhos ali de uma criança de 7 anos que faz violin há 6 meses. Ele faz violin há 6 meses, tipo, hã? E ele sabe? Uhum. Aí depois todos os pais vieram falar com a gente: "Meu Deus, que demais!" E eu e o Dani assim: "Ah, obrigada". Aquela coisa assim de internamente eu estava estourando fogos, estourando champanhe, tudo que eu podia, né. Mas enfim, morrendo de orgulho dele. E aí a gente foi conversar com ele sobre esse assunto: "Filho, o que que você sentiu antes de subir no palco? O que que você sentiu depois que você conseguiu fazer a apresentação, né, que você já sabia, já estava decorado e tal?" E aí ele falou: "Ah, antes eu senti ansiedade, então eu senti uma coisa na minha barriga, tal, nã-nã-nã, a gente: "Ah, filho, normal. Eu senti ansiedade por você, imagina você, né, de subir num palco e apresentar sozinho para um monte de gente, pra mim é surreal, com 7 anos ele faz isso. Eu com 39 ou 38 eu não faço, sabe. E aí depois a gente falou: "E depois que você fez, o que que você sentiu?" Aí ele: "Nada". Aí a gente: "Como nada?", né. Tenta explicar pra gente, teve algum friozinho na barriga, teve no aí ele respirava assim, ele: "Nada". Aí eu e o Dani a gente já, né, a gente: "Filho, você consegue expressar, falar o que você sentiu em espanhol?" "Sim, eu senti isso, nã-nã-nã, 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 nã-nã-nã". A gente se olhou assim, a gente: "Caraca". Isso porque a gente fala muito sobre sentimentos em casa, mas talvez ele esteja lidando muito mais com a intensidade de sentimentos no colégio, do que em Sim. casa. Em casa ele vive, talvez mais a saudade, a ansiedade, sabe, coisas ali que aí ele consegue nomear em português. E aí o que que eu fiz? Falei: "Amor, tá tudo bem". Eu falei: "Você tá aprendendo muitas coisas em espanhol que você não conhece em português. Já a mamãe eu conheço muito mais coisas em português do que em espanhol. Então, às vezes, eu não vou conseguir me expressar e você também não. Fala no idioma que você sabe. Se a mamãe não souber a tradução, a gente olha no tradutor, a gente procura ajuda." Aí ele: "Ah, eu posso misturar, mamãe?" Eu falei: "Pode, meu amor." A gente já teve outras conversas dele virar pra mim e falar assim: "Mamãe, eu queria falar mais espanhol do que em português, porque em casa a gente só fala português." Teve outro dia que ele conheceu uma não sei se é professora, não sei o que que ela é na escola deles, mas ela é brasileira, e ela foi conversar com ele em português. Aí ele chegou: "Mamãe, eu tenho uma amiga adulta." Eu falei: "Uma amiga adulta?" "É uma amiga adulta na escola que é brasileira." Eu falei: "Jura?" Eu falei: "Vocês conversaram, tal, não sei o quê, nã-nã-nã." E aí eu falei: "Mas vocês conversaram em português?" Ele falou: "Sim, mas deixa pra lá." Eu falei: "O que que foi, meu amor, Ai, né? Quer te falar e tal." É que às vezes eu sinto vergonha de falar em português. ai, gente. "Você faz o quê, amiga?" Tô vontade de chorar. Eu falei: "Meu amor, assim como a mamãe em muitos momentos eu tenho vergonha de falar em espanhol, porque às vezes eu acho que eu não vou falar certo, porque às vezes eu acho que não vão me entender." Aí ele: "E o que que você faz?" Eu falei: "Eu falo, eu continuo falando em espanhol. Se eu tô falando certo, se eu tô falando errado, se vão me entender eu faço mímica."
e eu tento me fazer ser entendida. Ele falou: "E eles entendem?" Eu falei: "Sim, filho, se eles não entenderem, eles que me perguntem". Ele: "Ah, tá bom e tal", mas assim, gente, falar que não dói, dói. Dói ver o seu filho falando que ele tem vergonha de falar muitas vezes em português, mas não é vergonha de onde ele veio, isso tá muito bem construído e a gente reforça muito, mas é a questão do ele não tem talvez tanto repertório para Sim, falar coisas em português, por mais que em casa a gente só fala em português, de final de semana a gente tá sempre com brasileiros, então eles falam espanhol na escola, né, mas é o mundinho deles, né. Eh, mas assim, ver esta evolução deles é muito grandioso, ver o quão eles estão adaptados, o quanto eles estão culturalmente falando, né, de se adaptando ali em relação a comidas, em relação ao colégio, em relação às datas, então isso é muito legal e para uma mãe é assim um "uf". E agora é o processo contrário. Eu não posso deixar esquecer que é um trabalho que eu faço desde que a gente chegou. Então, datas do Brasil a gente também comemora, o contato com a família do Brasil a gente sempre faz, eles sabem da importância de falar em português, porque as avós não falam português, os tios não falam em português, tem amiguinhos do Brasil que não aliás, não falam espanhol, verdade. que só falam português. Então eles entendem a importância deles terem o português, assim como eu também falo que às vezes eles ficam, né, eles se cobram, eles têm 5 e 7 anos, mas eles se cobram de umas coisas, e aí eu falo: "Cara, você sabia que você tem 7 ou 5 e você já fala 3 idiomas?" "Onde isso? Você fala inglês?" Aí ele fala: "Inglês eu falo pouco." "Você fala inglês? Você entende o inglês? Eu não entendo." Aí eu falo pra eles: "A mamãe não entende." Falei: "Você fala espanhol, entende o espanhol, e você ainda fala português?" Falei: "Meu filho, você pode ser o presidente da república." Aí eles dão risada, sabe, assim, eu coloco pra eles no sentido de pra eles continuarem, Sim, né, porque claro. eu sei que é difícil, mas o pra incentivá-los ali do processo e tal, mas é É, puxado. é puxado, mas assim, a intensidade, de coisas que eles aprendem, que eles vivenciam, assim, é uma oportunidade É, única, né. é, Mas tem esse lado também de ficar perdido, né, porque eles não são nem de lá e nem daqui, é, tem é. muitas referências, então assim, Eu é uma vi insegurança. Eu escutei, aquele o esquiador, Lucas, atleta, né, o Lucas, era exatamente isso que falando eu ia falar. justamente isso. Acho que para toda mãe imigrante é uma frase que pegou, né, que Uhum, porque a gente vivencia isso, né. isso. No Brasil ele é o gringo e aqui ele é o guire, né. Ele era o Numa vi brasileiro. ele é o brasileiro, sabe. É, Então, é não pertencer, é, 100% a nenhum dos lugares, né. E ao mesmo é, tempo eles vivenciam tanto a cultura é. daqui e tanto a cultura porque meus filhos têm um amor, assim, a camiseta do Brasil, de futebol, Os meus nossa, também, eles amam falar tem que são dias que não deixam eu brasileiros. lavar, sabe. "Não, preciso lavar agora essa camisa, não dá pra você ir todo", sabe. Então, assim, Sim, e sim, isso, sim. ai, que difícil vivenciar essa Eu acho que é dualidade. uma dor que a gente sempre vai ter. Eu acho que entra também, às vezes, a questão de tipo: que eu tô fazendo com os meus filhos?" Pelo lado negativo, porque tem um lado negativo, gente, a gente não tem só coisas boas, a gente não tem só ganhos nesse processo de imigração. Então é aquele momento que te pega e fala: "Ah, esse é o lado negativo, o que eu tô fazendo?" Mas vira a chave. É. Cara, a flexibilidade que meus filhos têm, a autonomia que meus filhos têm, o fato da adaptabilidade que os nossos filhos vão ter no futuro, putz, isso aí amiga, ó, A história das línguas acho que abrem portas, assim, muito sabe. boas para eles, sabe, E serem muitas pessoas ficam chocadas, assim, quando eu falo: "Não, eles falam, a gente só fala em português com eles, e futuramente eu quero que eles tenham aula de português para entenderem gramática, nã para eles terem realmente não só como: 'Ah, eu falo português', não, eles terem realmente a língua como entenderem realmente tudo." Eu sei que eu vou ter um trabalho, talvez eu tenha que ter uma ajuda de uma profissional, que temos muitas aqui, inclusive uma das minhas melhores amigas é professora de português também, mas talvez, pegar livros e falar: "Olha,
você tá aprendendo a história da Espanha, mas a história do Brasil é essa daqui. Porque eu quero que meus filhos tenham isso, sabe. Então eu não tô aqui de oba-oba, de: "Ai, vim morar na Espanha, uhul, a lá a gringa". Não! Eu valorizo muito da onde a gente veio e os meus filhos estão crescendo sabendo da onde eles vieram, por mais que eles estejam aqui, são super privilegiados de estarem tendo essa oportunidade, coisa que eu e o pai dele a gente não teve na infância. Mas eles vão saber de onde eles vieram, a história do país deles, sabe, assim, então eu acho muito importante a gente construir isso nos nossos filhos. E a idade que os seus estão, é importante você reforçar isso, né, para eles além de serem bilíngues, serem biletrados. Os meus vieram letrados, assim, né, do português, então eles têm já essas 2 coisas hoje, né, Ah. o Ah, o eles já eram bilíngue e o eles foram biletrado. alfabetizados em Sim, português, então o português. espanhol tá entrando realmente como tá entrando o inglês também É. Então e isso é muito importante também para eles, né. Eu gosto, assim, de ter e eles são aqui em casa, eu Ai, sei que me muitas conta. mães sei que muitas mães, assim, imigrantes, fazem questão de falar: "Não, só vamos falar português, porque eu não quero per", mas como os meus já vieram numa idade um pouquinho maiores, eu sou ao contrário, sou eu que falo: "Vamos falar espanhol em casa?" Mas eu Porque acho que vo eu quero que eles me corrijam, querem que sabe? sim, mas eu acho que os seus já estão num nível de maturidade que não vai atrapalhar. No caso dos Não, meus, não talvez atrapalha. atrapalhe. Mas eles não querem, entendeu? "Ai, mamãe, vamos falar português?" Eu falo: "Não, mas eu preciso, me ajudem". Mas sabe em que Então momento que eles me corrigem muito? Assim, muito não, porque eu tô indo bem também, tá, gente, modéstia à parte. Não, eu erro pra caramba. Mas eu leio à noite pra eles. E aí eu sempre faço ali uma mescla, um livro em português, um livro em espanhol, tal. E aí ontem eu estava lendo um livro em espanhol, e aí eu falei uma palavra super errada. Aí o Tony: "Mamãe, é assim". Eu falei: "Ai, obrigado, filho". Aí eu falei adoro essa parte. aí eu falei pra ele: "Você já reparou que você lê muito melhor em espanhol e eu leio muito melhor em português?" Aí ele: "Verdade, mamãe". Falei: "A gente pode se ajudar, né". Aí eu uso isso Sim. Mas os pra meus já gente estão se numa ajudar. fase, assim, adolescente, pré-adolescente, que eles não têm muita mais paciência comigo, sabe. Ai, Mas é não. engraçado, porque às vezes eu vejo que eu tô conversando com alguém, assim, falando espanhol, daí: "Nossa, hoje você foi muito bem, hein? Ai, que Caraca, demais. Júlio, você tá vendo?" E vindo de um adolescente. Então, né, nossa, eu encho o peito, né, você viu? Mas isso é engraçado, assim, e a gente tem de novo, né, ter conversas e conversas para eles se Sim, sentirem seguros sim, no sim, país que eles estão vivendo e sim, quando vão para o Brasil, no país que é deles, né, que sim. é o país materno ali. Ai, mas vou te contar, viu, Me eh, conta da vinda de vocês, da chegada de vocês. Me fala, 2 anos depois, Suzela se imaginaria onde está, como está, o que você já construiu. Aí me fala um pouquinho das eu crianças, acho desse que ainda eu processo. vivo um sonho assim, falei: "Meu Deus, eu tô vivendo tudo isso mesmo?" Porque eu falo que a gente vive num paraíso, assim, é lindo de viver, sabe. Aqui eu gosto muito de viver onde eu vivo, e aí eu olho pra falei: "Gente, parece surreal, parece que eu tô dentro de um filme", porque daí você vai no mercado, você fica escutando outras línguas, sabe, um outro Eu já tipo de imagino a Suzela, pessoa, assim, com vestido, indo no mercado, tipo, com os seu chapéu, passarinhos. os Não, passarinhos. mas eu acho tão interessante isso, porque é curioso, até o som é diferente do que você viveu a vida Uma inteira, vida assim, os toda. ruídos, né. Eu falo: "Gente, eu com meus quase 40 anos, viver isso e olha o que a gente está proporcionando para as crianças". Sim. E os meus já entendem, assim, que hoje é melhor para eles morarem aqui, né, pela segurança, pela qualidade de vida que eles têm, né, pelas oportunidades. Mas eu acho que o que mais impacta é a segurança, porque lá eles tinham essa noção, né, de Hum. que: "Putz, tem que tomar cuidado, o vidro tem que estar fechado no carro, a gente não pode estar com bolsa no banco". A gente sempre tinha alimentos dentro do carro, então um saco de arroz, feijão, Pra doar. açúcar para dar no sinal, né. E Uhum. aqui outro dia a menina falou: "Nossa, aqui a gente não anda com arroz e feijão no carro, né", não, e sempre ficava no banco de trás deles, Sim, porque sim. eles que davam. Então eu falei: "É, aqui não tem gente pedindo dinheiro no farol, aqui a gente, né, não tem aquele medo de quando passa moto".
Então e eles têm essa noção, sabe, disso. Nossa, que diferente, né, os meus não têm. É, a idade, né, eles não vivenciaram isso no Brasil. E acho que também quando eles voltarem um pouco maiores, depois vai ser uma coisa interessante de você observar também, né. Qual vai ser a reação deles? Será que eles vão estar tão espertos e atentos a isso, né? Como que você vai introduzir isso para eles, né? É difícil, né, amiga, porque às vezes eles nos questionam: "Quero voltar a morar no Brasil", e a gente pergunta: Por que que você quer voltar no Brasil? O que que você tinha no Brasil e aqui você não tem?". E eles trazem umas coisas tão assim: "Ah, eu queria o meu quarto do Brasil", porque o quarto deles era um quarto dos sonhos. Eu falei: "Ah, mas isso a gente pode fazer aqui". "Ai, porque eu tenho saudade dos meus amigos da escola". Eu falei: "De quem? Desenha, como que era a pessoa?". Eles têm contato ainda com o melhor amigo que vai ser pra vida, porque é filho da minha melhor amiga. Mas eles trazem coisas que nem eles sabem, porque assim, talvez eles imaginem que eles tinham tantos amigos na escola como eles têm aqui, então eles só falam: "Ah, dos amigos da escola". Não tô diminuindo a dor deles, não tô diminuindo o que eles sentem, mas eles não têm muita noção, sabe, então eles É. só vão soltando ali pra mim, então eu não sei se quando a gente voltar, porque a gente nunca eu não pretendo voltar pra morar hoje, né, hoje na situação que estamos hoje. Mas eu não sei se eles vão ter tanta propriedade quanto os seus, porque a gente sempre vai voltar em férias. E em férias é oba-oba. É uma Então, outra assim, rotina, né. é A outra vida das rotina. pessoas do Brasil meio que param para Meio que vivenciar param. vocês. E se vocês estivessem lá, não, cada um segue a vida, é o almoço de domingo, não, mas quando tá de férias vocês voltam, a atenção é voltada para Uhum. vocês e às vezes a Sim, percepção deles: "A gente tá perdendo de viver isso todos os é. dias", e Eu não, queria férias é uma exato, eu coisa. queria estar com a minha avó todos os dias. Não, mas você É, não ia estar com a sua avó todos os dias. Eu queria estar com o meu exato. melhor amigo fazendo churrasco todo final de semana. Não, não ia ter nem todo final de semana, porque a agenda da galera lá é corrida. Todo mundo É, tem cada um tem suas sua vida. coisas. Mas É. isso que você trouxe, eu acho que tem muito uma questão eu vejo, porque eu sinto aqui, né, em casa da Nina, do João, e de outras amigas comentando, né. Uhum. Eu acho que a relação deles com os amigos daqui são diferentes que eles já tiveram no Brasil, mesmo ele não tendo muita noção. Eu acho que no Mas em que Brasil é sentido? um outro tipo de relação mesmo de cuidado, de serem talvez mais calorosos, sabe, de recebê-los de outra forma. Eu percebo que aqui as crianças são mais até pela educação dos pa eu não sei, eu acho que são mais mal educadas. Ai, que Uhum. horror, né, eu estar falando isso, mas eu percebo uma Não, coisa de mas talvez seja isso que a gente ache que eles são frios, uhum. talvez desde criança eles já sejam muito diretos. Sim, E a gente brasileiro não tá acostumado com isso, sabe. A gente para falar um não, não vou, tipo, um "Ai, absurdo. desculpa, é que eu tenho tal coisa", e, tipo, para eles Eu é já muito me mais "tá peguei bom", sabe, tipo: "Não, obrigada, hoje eu não vou". eu já me Não vai peguei nem falar dando por cada quê. resposta para os espanhóis de tipo: "Então, veja bem, porque eu tenho nã-nã". Não, é só falar que eu não vou, que eu não "Não, obrigada". posso. É. Então eu Não, é porque acho eu que tenho um esse tipo de relação eles ginecologista têm. esse dia, a gente fala umas coisas. Fica dando justificativa, né. Então eu acho que desde criança eles são mais diretos, entendeu. Coisa que a gente não, a gente se sente meio ofendido com isso, sabe. Então, Tá, eu tô eu acho que entendendo o que nossos você tá filhos já falando. percebem isso, entendeu, É. desde pequeno, porque a gente tem esse tipo de carinho, de acolhimento que talvez na relação entre eles não tenha. Agora a Nina tem falado bastante que ela sente falta, apesar de eu achar que eles estão, assim, adaptados, a gente conversa bastante disso, né, mas na escola algumas crianças têm se mudado. De país, inclusive, ou de Hum. cidade. Então ela estava com uma super amiguinha o ano passado, que esse ano foi para Barcelona. E ela sofreu com isso, sabe, e dói ver isso, sabe, o seu filho, ai meu Deus do céu, por mais que a gente argumente, fale, dê o apoio, mas é triste, né, você tá É.
você tinha um suporte ali, ter uma melhor amiga no colégio e ela sair nessa idade, ai, que saco, sabe. É. E aí hoje, essa semana também ela veio me falando: "Ah, mamãe, tá um amiguinho meu, ele vai pra Argentina. Putz, mais um, né". E ela fala: "Olha isso, eu sempre perco os meus melhores amigos. No Brasil, de São Paulo pra Porto Alegre", acho que ela nem lembrava, mas é isso, a gente acha que não lembra, mas Mas eles talvez ela lembram. não lembre mesmo de detalhes, tudo que ela vivenciou, mas as E isso mudanças te marcou. dão quebras, assim, É. que ficam na sua São cabeça, né. traumas. São traumas que os nossos filhos Tema vão ter. para outro episódio É, também, né. A é. gente vivencia tudo da infância, sabe, ainda como adulta a gente revisa, revisita isso, né. Sim, E sim. aí são essas pequenas coisinhas que eles estão vivenciando, e para eles é muito sofrido, então um amigo que vai mudar de país, ela já passou por isso, ela fala: "Ai, de Porto Alegre para cá, a Isa também, minha melhor amiga, ai como eu sinto saudade, tal". E agora os amigos, eu falei: "Putz", E né. eu acho que menina também tem isso, né. O João te traz esse tipo de questionamento? Não, não, com a Marina, assim, tão Então, eu de acho que pra sentimental, não. menina pega diferente também. É verdade, eu A acho gente isso. tem uma coisa de conexões com amigas e É, tal, de irmãs, e a gente sofre real por algumas amizades. Os meninos sofre, são mais: "Ah, tá. é, Ah, quer jogar bola comigo? Não? Tá". Sabe? é. Os meus nem tanto, os meus são meio emocionados igual a mãe. Mas eu acho que O João os homens sente, são mais mas é práticos diferente, nesse é o que você sentido. tem essa É, praticidade, sabe. E ele ajuda a Nina também, outro dia ele estava do lado e a Nina trazendo isso, né, dos amigos, tal. "Ah, mas eu queria voltar lá, morar no Brasil". Ele: "Imagina, Nina, lá a gente não ia, sabe, ter a liberdade que a gente tem aqui. Não, a gente tem uma vida diferente aqui". E trazendo muito bonitinho. essa questão da segurança, né. Porque quando você é pequeno, eu acho que te apavora muito, assim, alguns medos, né. Bom, até hoje, né, a gente adulto, assim, questão de assalto, então acho que isso ele percebe que é muito mais tranquilo aqui, sabe. E a Que gente legal. acaba reforçando isso. "Nossa, imagine se isso acontecesse no Brasil". Outro dia eu esqueci meu celular no McDonald's, que eu fui levar eles, e deixei no banco. E passou um tempão, assim, eu falei: "Gente, meu celular". Fui lá e falei: "Moça, eu tinha esquecido, eu estava naquela mesa". "Ah, como é? É assim, assim, assado, tá com uma capinha tal". "Ah, tá aqui, toma". Será que se fosse no Brasil, eu esquecesse no McDonald's, eu teria meu celular de volta, A gente sabe? já esqueceu também, minha cunhada já esqueceu, a gente voltou: "Ah, não, tá aqui". É, e aí a gente reforça isso, eu acho que eles escutam muita gente: "Putz, no Brasil, né, não aconteceria assim, dessa forma e tudo mais". Então, eu vejo isso, assim, que eu sinto que eles estão adaptados, mas vivenciando algumas coisas que eu acho que é isso, é comum do dia a dia eles Sim, trazerem esses sentimentos, essas faltas, mas no geral, acho que estão bem adaptados. sim. E agora com essa mudança, né, dos meus amigos morarem aqui no condomínio, então tem amiguinha, né, que eles brincam Ai, que toda hora, sabe: "Ai, vamos delícia. pegar", e eu acho um barato que eu vejo os patinetes estacionados na minha porta, sabe, aí eu vou pra lá na casa deles, os patinetes estão lá, que eles ficam o dia inteiro no condomínio andando de Que patinete pra lá legal. e pra cá, Cara, então isso é muito rico, você ter amigo. Eu mandei uma mensagem, assim, essa semana pra mãe de um amigo do Antônio, que convidou o Antônio pra ir, inclusive hoje, lá na casa dela. E aí eu mandei uma mensagem, assim, pra ela falando que as amizades da infância, elas são é algo tão precioso, que por mais que às vezes quando a gente cresça, a gente nem tenha mais contato com aquela pessoa, mas deixa marcas tão importantes na nossa vida. E eu agradeci ela pelo convite e tal, que o Antônio gosta muito do filho dela, é o melhor amigo dele. Ela, né, agradeceu também o carinho contrário que existe, porque é isso, é um privilégio os nossos filhos se conectarem, né, ali com outras crianças e tal, e ainda no mesmo condomínio, que delícia. Isso é. é dar esta liberdade para eles de crescerem, de serem quem eles são, né, de verdade. É muito legal, muito legal. Ah, é Feliz. isso. Eu falei mais que tudo hoje, né, misericórdia. Mas é importante, né. Sim, eu acho que são pontos, né, que a gente acaba vivenciando, que às vezes nos traz medo, nos traz insegurança, nos traz questionamentos.
Mas é algo muito importante que a gente troca muito, né, Su, a gente não pode só olhar pelo lado negativo, ou a gente não pode deixar que isso paralise a gente, né, então é tentar ver pelo lado positivo, o que de bom a gente tem vivendo tudo isso, né. Cara, eu ver meu filho falando pra mim, todo estufado aqui, que tem amigos que nem sabem que ele não é daqui, porque o idioma dele é tão cara, e que isso É pra orgulho. Amanda de 3 anos atrás é assim, ó, check, você conseguiu, cara. Porque é isso, é o trabalhinho de não, você pode, você consegue. Quando a gente chegou aqui, né, eles ainda estavam sem aula, eu lembro que eu falava: "Filho, vamos falar em espanhol? Vai pedir tal coisa". "Eu odeio espanhol". Ele gritava assim: "Eu não quero falar espanhol, eu não gosto de espanhol". Eu devia ter filmado isso alguma vez pra mostrar pra ele hoje, sabe, de falar: "Aí ó, você consegue", sabe. Então É. é isso, você vê que Reforçar isso para eles também, eu acho é, que a gente pensa que é pra gente, né, fala: "Nossa, que orgulho", mas isso dá é, um empoderamento, assim, para eles, sabe, tipo: "Não, é. realmente eu posso". Uma boa pauta pra eu conversar com eles, né, de tipo, vocês chegaram aqui sem falar e É. isso aconteceu naturalmente, mas eu acho que é uma boa pauta pra voltar a falar pra eles o quanto eles podem, eles conseguem, A né. gente reforça muito isso para eles, porque é uma conquista, né, uma conquista, Total, assim, deles. Eu acho lindo. total. O João, esse começo de ano agora recebeu Não, eu vi um vídeo do João lendo a leitura na missa. na missa. O que que é aquilo? Ai, eles Assim, falam lindamente, assim, ai eu gabo, eu falo: gente, "Ai, não. que coisa Porque mais assim, linda". não é vamos lá, você aí que tá nos assistindo, você já leu a Bíblia? Às vezes você começa a ler no seu idioma materno. Aqui ó, tem termos, Aham. Sou e o eu menino total lá lendo aqui ó, Bíblia em tacaracá, português. tacaracá, 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 na missa, um monte de gente olhando pra ele. Ah, gente, É sério, fantástico, eu né. fiquei, é aqui ó, babando. Ai, a Coisa gente linda. baba mesmo e acho que é um orgulho, porque é uma conquista da família, é uma conquista Sim, deles, sim. e ele recebeu um prêmio na escola, assim, que chama Carta Verde, Verdade. que é por bom comportamento, boas notas, boas relações ali. Eu fiquei assim: "Filho, que Demais, maravilhoso", né. demais. É isso, a gente está aqui há 2 anos e meio, e ele receber um prêmio desse, eu falei: "Nossa, que Que orgulho", né. orgulho. Isso mostra que, assim, o quanto eles são dedicados também, né, para essa Sim, adaptação dar sim, certo. sim, sim. Mas é isso, amiga, não é fácil pra eles, não é fácil pra gente, mas também não é fácil pra eles. Eu acho que acolher a dor deles, entender as questões, mas o trabalho, a gente sabe que a base é a gente que faz. Então o trabalho que a gente faz em casa, de amor, de cuidado, de respeito, faz com que eles possam voar, sabe, assim, é mérito total deles, mas tem o nosso trabalho aqui em casa, fazendo a lição de casa, e não tô falando da lição de casa da escola, tô falando da lição de casa mesmo, de falar o quanto ele é amado, o quanto eles são amados, o quanto eles são queridos, o quanto eles são inteligentes, o quanto eles podem, o quanto eles não são menos, eles não são mais, mas eles não são menos do que ninguém, né, então É. é muito legal, eu fico muito orgulhosa de vocês, porque, de verdade, não é fácil com os meus, não foi fácil com os meus, eu sei que eles passaram por situações aí que eu tenho dó, assim, sabe, 2 e 4 anos, eles mal o Antônio já sabia se comunicar muito bem em português, mas o Bento não sabia se comunicar muito bem nem em português. Então eu sei que eles passaram por uma situação, mas eles eram pequenos, então, sabe, assim, mas eu fico muito orgulhosa de ver os seus, assim, sabe. Eu acho que o trabalho que você fez, essa sua coisa muito positiva, coisa muito de: "Vai dar certo, vocês vão conseguir", sabe. Todo esse trabalho que você faz em casa com eles, fez com que a adaptação deles fosse mais leve. Passaram por situações também, passam por situações, né, de ver o amiguinho ir embora, ver de questões culturais também que eles vão passar. É. Mas a idade dos seus, eu sempre falei isso, a idade dos seus é uma idade mais complicada, é uma idade mais ali, né, então eu fico muito orgulhosa de Gente, ver. deixa eu te contar, só para finalizar, tá, gente, que hoje Conta, eu sei que conta. a gente tá se passando aí. Eh, Surgiu um assunto também recentemente aqui em casa. Eu acho que eu já tô pronta para mudar de novo, de país, não sei. Porque depois que eu aprendi que mudar Você? eu, tô falando do Ah, Cleiton, tá. e o Cleiton: "Nossa, é verdade, né, não sei o quê".
Você não ouse ir embora daqui antes de me conhecer Não, e pessoalmente. eu quero ir em algum dos seus eventos, prestigiar, Eu vou participar, eu atrás vou de programar pra você. isso. Mas amiga, olha só que interessante, né, 2 anos e meio aqui e a gente comentou isso com eles, vocês se mudam, a gente não. Isso não Toma. é um ufa, por mais que É, às vezes surjam algumas reclamações, tipo isso: "Ah, que saudade, né, os meus amigos lá da escola, nã-nã", escutar isso, que bom, né, dá aquele quentinho de que tipo, bom. Só tá que dá dando aquele certo. apavor, tipo, e se a gente realmente um dia mudar de país? Aí é É, outro trabalho, é uma conversa para é. outros Aí é episódios, criar espero que novos sonhos, novos planos, novas expectativas, mas que legal, não vou nem falar isso aqui, senão vai que eles falam: "Quero", eu falo: "Não, mas é quem não quer sou eu". ai, eu é que tô Não, aqui em casa pega sou eu que falo: "Daqui não saio, daqui ninguém me tira". Amiga, eu me preocupo, porque a gente mora de aluguel aqui, eu me preocupo se um dia a mulher pedir a casa. Eu tô tão apegada ao bairro, à casa, à escola, que se um dia eu tiver que mudar de casa ou de bairro, eu já já te apavora. tô assim: "Não mexam comigo, me deixem aqui". Por enquanto, mudando de assunto pode, só aqui no nosso podcast, tá bom, gente? Isso aí, ó. Até o próximo. Beijo, até a próxima. Beijo.